Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo, né, desse curso, né, sobre o Angular e os aplicativos multiplataformas, né. E hoje eu estou aqui apresentando a vocês, né, a nossa página, né. Eu resolvi trocar um pouco de cenário, tá? Onde aqui eu estou com o meu sistema operacional Windows mesmo, para conseguir uma qualidade melhor na imagem, no som e entre outras coisas, né, que eu andei lendo os comentários de vocês e andei absorvendo algumas ideias, né, algumas críticas muito construtivas, né, desculpa aí pela dicção, mas muitas ideias que realmente eu aproveitei. E uma delas foi criar um repositório no Git, onde eu vou estar colocando esses projetos, né, no caso esse projeto que a gente vai estar dando partida hoje, né. O que mais ou menos vai ser a ideia, né? A ideia vai ser mais ou menos o seguinte: eu vou começar um projeto que envolve um tema fictício, né? Onde a gente vai conseguir abordar todo o conteúdo do curso de forma rápida e simples. E na verdade eu não sei se a gente vai conseguir manejar muito bem essas coisas, mas eu disponibilizarei aí os códigos, né? Todos nesses repositórios. Para você também que não conhece o nosso site, tá? Tem aqui cafécomcódigo.com.br e já temos aqui um post muito bom para vocês, que são as 5 apostilas de HTML e CSS, que são realmente coisas que vocês deveriam levar em conta para estar assistindo esse vídeo hoje. Vamos lá, né? Como eu sempre uso de costume o Notepad++, tá? Então eu vou continuar usando ele aqui nos vídeos sem diferença nenhuma. E eu vou estar começando explicando para vocês um pouco da construção da interface, né, de tudo que realmente a gente vai precisar para estar usando aí de forma rápida e simples, né. Primeiramente eu vou deixar aqui o desktop mais livre, né, para ficar aquela coisa mais clean de vocês conseguirem entender. Ok, aberto aqui o Notepad++ agora, eu vou mudar aqui a Style Configuration, deixar ele no seu modo default para vocês conseguirem enxergar de maneira melhor, né? E como todo projeto de HTML, do Angular em si, a gente deve sempre começar com as nossas tags do HTML, né? No caso, tem sempre aquela importante que é o doctype HTML. Espero que vocês consigam estar entendendo aí muito bem, né, o que a gente está fazendo. Angular. Vou colocar aqui e vou criar como um arquivo index.html. Ok? Criado, daremos agora o início realmente a toda a preparação, né? Para você que estudou um pouquinho das nossas apostilas, para você que estudou um pouquinho das nossas apostilas que estão disponíveis no site, você mais ou menos vai entender o que a gente está fazendo aqui. Aqui eu já estou começando a estruturar, né, pelas partes cruciais do HTML, que são o head e o body, né? Sem eles você não consegue executar nada, né? Digamos assim. O que vai consistir mais ou menos? Aqui no head, mais ou menos vai ser onde a gente vai declarar nossas tags, né? Que seriam as meta tags e também as script tags e as link tags, e que serão basicamente, né, uma para decodificação da página, né, ou seja, acento e tudo mais, que seria o meta char7. As script tags, que serão os scripts que a gente vai estar usando aí, né, sem muitos problemas. E as link tags, que serão as de CSS, né, que também vai servir aí para a gente estar embelezando a nossa aplicação em si, né. Na outra aula, eu tinha mais ou menos mostrado a vocês a instalação do Node.js, né? E através dele que a gente consegue então manejar esses componentes que a gente vai estar trabalhando, né? Primeiramente, para a gente estar utilizando ele, você, como está no Windows, né? Você abre o seu CMD e executa como administrador. Vindo aqui, eu vou navegar mais ou menos até a pasta onde eu deixei aqui, que é Angular, né? Se eu não me engano. Dá aqui um cd user profile para ir na minha pasta, cd desktop,
Vamos achar aqui a pasta Angular. Como a gente viu, só tem o nosso index.html. Navegado até essa parte, né, a gente vai estar baixando os componentes via npm. Então npm install npm install, acho que o parâmetro "-g" seria interessante. E aqui a gente vai colocar Angular-material, Angular-area, Angular-messages, Angular-animate e, por fim, Material-design-light, que será o nosso foco principal, né? Agora, o que eu estou mandando ele instalar aqui, né? Eu estou mandando ele instalar o Angular Material e todas as suas dependências, que seria esse Angular-area, Angular-messages e o Angular-animate. O Material Design Lite é um conjunto de CSS e JavaScript que a gente vai conseguir estar utilizando aí também de forma bem interessante, que é ele que faz essa cara toda embelezada do aplicativo. Não só ele, também como o Angular Material. O Material Design Lite é uma coisa mais simples de usar, uma sintaxe mais tranquila. Então seria mais fácil para eu conseguir passar para vocês. Enquanto aqui ele está fazendo as requisições, né, e tudo mais, eu vou dar um certo início aqui, né, em algumas organizações que a gente precisa fazer. Primeiramente, quando a gente vai, olha lá, ele já baixou, né? Ele me transportou para esse local, users app data, né? Por que ele fez isso, né? Então, mas voltando ao foco, a gente vai estar organizando as pastas. Em que sentido? ls node modules aqui, eu vou dar um Ctrl X para dar uma recortada. Vou vir até a minha pasta do desktop aqui, que é o Angular, e vou jogar como node modules. E você vai ver que estão todos aqui, né? Acho que isso aqui não tem necessidade do Bower por enquanto. O Bower é outro componente parecido com o npm, tá? E onde ele tem uma gama um pouco maior de componentes e é interessante a gente também usar. Mas o Node.js também é interessante nesse caso. Voltando ao foco, o que a gente tem que organizar nessa pasta? Que nem a gente percebeu aqui agora, a gente tem um arquivo e uma pasta, né? Esse arquivo é o index.html e a gente segue alguns padrõezinhos, né, que são normais, né, para quando a gente vai criar um site, que é criar essas pastas, né, que seria então a pasta JS e a pasta CSS, que seria aqui onde agora a gente vai estar colocando nossos componentes principais, digamos assim, né? A partir do momento que a gente tem um Node Modules aqui, a gente simplesmente tem que somente declarar, né, as nossas tags que eu havia dito. Então, para começar, o que a gente pode estar colocando aqui, né? Meta char7 utf-8. Essa meta char7 ela vai fazer com que todo o encode da página fique Unicode. Então a gente vai ter toda a portabilidade em questão de acento e tudo mais, né? Aqui na tag script a gente vai colocar o src. Para quem não está conhecendo muito, está dando de cara agora. Esse é um jeito mais simples de estar declarando aí as suas tags de script, né? Vou colocar aqui type text /javascript, beleza? E source. Source é uma coisa aqui que a gente vai colocar agora, que é onde está os nossos componentes. Node modules /angular.js. Se eu não me engano, é isto mesmo. AngularJS, exatamente. Se você está usando Notepad++, ele tem um atalho muito simples que é de duplicar a linha, que você apenas clica em Ctrl D e ele vai duplicando a linha para você. Então a gente já tem meio caminho andado, né? A gente já conseguiu definir praticamente todos, então agora a gente só tem que ir copiando aqui conforme o que a gente for usando, certo? Os nomes costumam ser os mesmos das pastas para ficar mais fácil de declarar, né? Só muda um pouco o Angular Material e o Material Design Lite, que eles têm um CSS, né? Então a gente vai ter que
declará-los de outra forma mais abaixo, né? Aqui, vindo no Material Design Lite agora, ele é um pouco diferente, tá? Ele tem aqui material.js. Certo? Certo. Agora vamos partir aqui para a parte do link, que são as nossas style sheets, que fala, né? Geralmente as pessoas não fecham essa tag, mas eu vou estar fechando. Sei lá, foi só uma coisa que eu reparei, né, na maioria dos códigos. Aqui em referência, né, que é o href, você pode notar que é diferente o jeito que a gente declara. O que a gente vai ter de CSS aqui? Apenas o que a gente vai trabalhar com gráfico, que é o Angular Material, né, que ele tem aqui o angular-material.css. Vamos colocar aqui node underline modules angular-material angular material.css. Vamos dar um Ctrl D aqui para facilitar nosso serviço. Vamos lá, material-design-light. E aqui é só material.css. Certo? Certo. Vamos lá, né? Quando a gente começa com essa parte, né? Na verdade eu até cometi um engano aqui. A gente vai ter que mover essa pasta aqui para algum server, tá? Que seria o Apache ou qualquer outro aí que vocês tenham preferência. Eu geralmente uso o Vertrigo Server. Por eu já ter acostumado com ele, inclusive, e também por sempre eu ele é um jeito mais rápido, né? Você instala, abre ele como administrador e roda e tá tudo bonito. Então vamos lá, né? Vamos fechar aqui para ele não dar erro de falar que está aberto em outro lugar. Fechar isso aqui também. Vou dar um recortar e vou mover para a pasta do Vertrigo aqui rapidinho, só para a gente conseguir manejar isso certinho. Vamos lá, rapidinho, beleza, maravilha. Agora aqui vamos iniciar o Vertrigo, né, clicando com o botão direito aqui, executando como administrador. Opa, ele deu uma bugadinha. Beleza. Agora aqui que ele ficou verde aqui, né, ele está iniciado. Então todos aqueles arquivos que eu criei ali eu vou conseguir acessar, né? Então aqui o localhost barra Angular café com código, acho que é isso que eu coloquei, se eu não me engano, exatamente isso. Angular café com código. Como a gente viu, não temos nada na nossa página principal, né? E é aqui que a gente vai estar dando início agora, afinal, a nossa parte gráfica, né? Como que a gente vai estar aí descobrindo, né, como é que se faz toda essa parte gráfica. Primeiramente, para a gente conseguir fazer isso agora, entra a parte de declaração de scripts um pouco diferente, que seria onde a gente começa a declarar os nossos scripts, que seria onde a gente vai estar usando, o que a gente vai estar usando, os controladores, o módulo principal e tudo mais, né? Aqui eu vou copiar essa primeira tag aqui para não ter que ficar escrevendo ela toda de novo. E aqui onde está Node Modules, eu simplesmente vou colocar JS e colocar um nome que eu queira, no caso app.js. Vamos criar esse app.js, né? Aquela mesma sintaxe, então a gente vai colocar aqui var café igual a angular.module. Ele não está reconhecendo ainda, porque apesar de eu não ter salvo o arquivo ainda, então ele está como texto normal. Então aqui eu vou colocar café, simplesmente isso. Vou dar um Ctrl Alt S, né, para ele salvar como. Vou vir aqui em JS e colocar colocar um arquivo aqui como app.js. E é ele quem vai moldar o nosso módulo do Angular, certo? Se a gente dá um F12 aqui, a gente consegue ver que na aba Network aqui ele consegue pegar todos os scripts sem problemas nenhum, e o app.js inclusive. Como a gente tem mais do que uma definição ali, né? A gente tem o ng
Area, o NG Animate, o NG Messages e o Material, o que a gente tem que estar fazendo aqui, né? Tem que estar definindo eles aqui como se fosse componentes que a gente estaria inserindo ali para trabalhar. Então aqui eu tá com NG Material, NG Area, NG Messages. Lembrando que tudo que tem NG é do Angular, tá? Então, sempre que tiver NG é de Angular. Beleza, inserido esses módulos, a gente dá um F5 aqui para ver se não aparece nenhum erro de console, nem nada. Pelo que eu vi aqui, aparentemente a gente está conseguindo inserir esses módulos sem problema nenhum, né? Porque senão já apareceria algum erro aqui no nosso console. Inclusive ele já até buscou algumas coisas aqui, né? Mas vamos lá. Vamos criar outro arquivo aqui, deixar ele aqui em aberto por enquanto, né? O que a gente vai estar montando aqui agora, né? Como eu havia dito na outra aula, a gente tem o nosso body e esse body recebe uma div principal, né? Que eu vou até dar um ID dela aqui de principal. E nela será onde a gente vai estar colocando o nosso ng-app, que seria café, que é o nome que eu defini aqui, com C maiúsculo e tudo mais. A partir daqui é onde a gente vai estar dando início realmente à nossa aplicação. Aqui é onde vai estar todos os nossos componentes que a gente vai estar inserindo e vai estar dando uma nova cara ao aplicativo. Eu vou mover isso aqui para minha segunda tela, que vocês não estão vendo, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto, para vocês estarem acompanhando no código. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou construir e mostrar para vocês um layout muito simples, tá? Que seria um layout meio que padrão, digamos assim, que a gente consegue ver aí em todos os aplicativos, né? Que seria o que? Um header, um content, onde ele receberá todas as suas informações. Uma coisa que você já bate o olho e já fala, putz, isso aí tem cara de aplicativo, certo? Então, para a gente estar começando a fazer isso, o que a gente vai precisar de momento, né? Eu recomendo um site para vocês que chama Tutorial Spark. Eu vou estar deixando aí para vocês os links. Vai estar tudo no GitHub, tá? Os links, tudo vai estar tudo tranquilo. Aqui, né? Nesse site, ele vai te dar bastante guia em relação, né? Ele vai conseguir te mostrar muitos componentes que são possíveis para fazer através do Material Design Lite, que é o jeito mais fácil de trabalhar, né? Então aqui na nossa div principal, a gente tem que colocar uma classe do CSS que vai fazer com que todo layout que a gente for inserir seja reconhecido como uma classe do MDL e que seja assim manejado de forma certa, que seja entendido pela nossa aplicação, digamos assim. Então aqui, pela nossa div, a gente vai inserir a nossa atributo classe. Vamos estar inserindo aqui então o MDL, tudo que for do MDL vai ter esse começo, né? MDL traço alguma coisa. Então como a gente vai estar trabalhando com layout, é muito simples a gente lembrar disso, MDL layout. Então o MDL layout ele é casado, né, com o JS layout. E é ele que vai fazer com que tenha todo esse flow, né, toda essa relação, né, de layout do MDL. Feito isso, aqui a gente já consegue então estar trabalhando com algumas coisas, né? Como eu disse para vocês, vamos lá, vou estar colocando aqui, né, para a gente conseguir entender melhor o que é header e tudo mais. Vou estar colocando aqui um código, né, que tá lá no site do Tutorial Spark, tá? Vocês vão poder ler e entender o que eu estou fazendo. E o que é, né, mais ou menos isso aqui, o que está sendo feito. Nesse momento, estou indentando ele aqui para a gente conseguir entender melhor. Vamos lá, beleza. O que seria esse header? Esse header seria
a nossa barra de cima, né? Como assim a nossa barra de cima? Eu vou dar um exemplo simples de vários sites que a gente tem aí hoje em dia, né? Como por exemplo o YouTube. Vocês estão vendo essa barra que tem aqui o botão de login, o botão de upload e tudo mais. Isso aqui é o nosso header, certo? É o nosso cabeçalho. E mais para baixo, o nosso footer, né? E durante tudo isso aqui, o content. Detalhe que temos também aqui uma left, né? Uma coisa numa left side aqui, né? O que seria isso? Isso seria um drawer, tá? É apelidado como drawer. O que é o drawer? Vocês viram que eu cliquei, ele fechou. E eu cliquei, ele abriu. O drawer é esse menuzinho do lado, onde vai estar esse íconezinho de hambúrguer. Isso aqui, essa listinha, né, de coisas úteis e rápidas que você vai estar podendo aí fazer no seu aplicativo, né? A ideia é a mesma, a gente vai seguir o mesmo padrão, só que porém de uma forma diferente. A gente vai seguir um padrão mais de celular, uma coisa mais mobile, né? Porque afinal é esse o intuito do nosso tutorial. Então, vamos lá. O que eu vou explicar aqui para vocês, né? Como a gente usou as classes MDL Layout e JS Layout, vocês podem perceber que qualquer uma outra é dependente dela, porque todas têm MDL Layout, certo? Essa tag header é a tag de cabeçalho, né? Ela é uma tag do HTML, vocês vão ler aí, espero que vocês entendam. E essa classe, eu adiciono, né, esse header, desculpa, a essa classe MDL Layout Header. E isso faz com que ele transforme naquela cara que a gente pretende, né? Como que eu irei fazer isso mais ou menos? Eu vou dar um F5 aqui na página. Mais ou menos vocês vão entender o que acontece. Eu dando F5 aqui na página, já logo aparece para mim esse layout, esse header, com esses botões, né, esses links na verdade. O que de cara pra gente já logo mostra o que mais ou menos uma barra parecida como essa, onde aqui é o título, a gente tem um ícone e onde aqui nesse espaço vazio vai entrar o nosso botão. Então aqui seriam as opções que a gente teria. No caso a gente vai estar quebrando um pouco esse layout, né? Porque eu não vou estar usando essa nave aqui, eu não vou estar usando esses links. Eu simplesmente vou utilizar de outra forma, né? Eu vou deixar ele mais com a minha cara, digamos assim, né? Aqui o título eu vou colocar café com código. Opa, deu aquela leve bugada. Tal, beleza. E a partir disso, o que ele já altera aqui, né, para mim aqui e já fica totalmente sem os links, né? Ele vai ficar apenas uma barra azul ali, né? Nada tão diferente assim, né? E onde aqui agora a gente vai estar colocando o nosso drawer, né, que eu havia dito. E para a gente estar colocando esse drawer, o que a gente vai precisar, né? Entre o header e a nossa parte principal, que seria o nosso content, a gente vai ter que colocar uma divisão, né, uma div, que seria o nosso drawer, que ele vai estar entre o header e entre o content. O curioso do HTML é que ele tem isso. Se você alinha os blocos, né, em sequência de código diferente, proporcionalmente eles atendem posições diferentes. De que forma? Se você coloca uma div entre o header e o main, provavelmente ela ficará ali naquele meio e talvez ela fique numa posição absoluta, uma posição relativa, e isso dá todo o diferencial, entendeu? A gente vai entender isso melhor mais para frente. Aqui, depois de inserido esse código, que na verdade não tem muito segredo, é tudo uma coisa de questão de guardar, é que eu geralmente não guardo, né? Eu tenho mais as fontes prontas, onde eu mais ou menos pego um layout e trabalho em cima, que é o certo, né? Digamos assim, para não ficar perdendo muito tempo digitando código pra caramba. E aqui, o que é esse MDL Layout Drawer? É aquele
famosinho botão hambúrguer, né, que vai sempre estar ali, né? Mas antes, para tudo isso tá funcionando mesmo, os ícones está carregando, tem um detalhe que eu havia esquecido aqui, que é um conjunto, né, de classes do CSS, que é o Material Icons. Ele é da Google, tá? Todos esses itens aqui que eu estou citando nesse vídeo é da Google, tudo disponibilizado, né, e tal. Para quem não sabe do que eu estou mais ou menos falando, é isso aqui. Material Icons é uma classe que vai garantir para a gente todos esses ícones aqui, para a gente estar usando nessas aplicações. Não só o Material Icons, tá? Existe também o Font Awesome. O Font Awesome é uma classe também de CSS que a gente vai estar usando ela talvez até mais para frente, mas por enquanto, por ela ser mais fácil, rápido, a gente usa o Material Icons. Para estar baixando ele, eu vou vir aqui em Guidelines, eu espero que seja aqui, né? Que ele me mostre aonde eu baixo esse CSS. Ou muitas vezes eu nem preciso baixar, eu uso acho que via CDN, se eu não me engano. Minha internet essas horas costuma ficar lenta, uma coisa meio complicada, porque agora já são mais ou menos umas 3h20 da manhã, então pelo que vocês percebem, eu sempre gravo os vídeos meio tarde. Mas é isso. Vamos dar continuidade e não perder muito o foco. Aqui eu só preciso do meu CSS, então Material Icons CSS. Vamos lá, vamos ver se eu acho. GitHub, tal. Ah, beleza, aqui mesmo. Aqui ele vai me dar as possibilidades. E aqui ele usa via Google Web Fonts, né? Então só vou vir aqui, colar aqui embaixo aqui e pronto, todo mundo feliz, né? Feito isso, os ícones que eu vou estar utilizando nesse vídeo, né, é os ícones que vocês vão começar a se familiarizar com eles, né, porque vocês já viram eles em outros lugares. Então, o que eu vou estar mostrando aqui agora? A partir do momento que eu inseri essa classe aqui, salvei e tudo mais, eu vou mostrar para você como que está ficando o nosso site, assim, né, o nosso aplicativo. Ó, já apareceu o botãozinho de hambúrguer aqui. Eu achei estranho porque eu coloquei a meta char7 como UTF-8 e eu não estou entendendo porque não foi. Será que eu tenho? Isso tecnicamente não existe, mas tudo bem. Feito isso, carregado, ó, como vocês podem ver, ele já faz todo o serviço para mim. Aqui, se eu der um F12, né, no caso, e colocar como display para celular, vocês veem que nosso header acabou sumindo aqui, né? Essa é a questão que não é legal. O que eu vou fazer aqui agora? Nesse header eu vou colocar aqui mdl-layout, mdl-layout, aliás, underline duas vezes header, né? Menos traço fix traço, aliás, fix traço header, é isso mesmo. Ou é fixed, se não me engano, eu acho que é fixed. Desculpa aí pelo equívoco.